Eu vou começar essa minha apresentação, onde a pergunta é: pode a educação enlaçar tecnologia e humanidade? Porque aqui é um cenário absolutamente tecnológico e eu quero trazer uma outra questão para discutirmos. Então vamos começar a partir disso. Aqui tem uma pequena historinha. Eu tenho 3 filhos, uma de 33 anos, um de 31 e uma de 13. E quando esse de 31 ia fazer 4 anos, no mês anterior, colocamos um calendário e todos os dias a gente ia marcando o dia do aniversário, quanto faltava para o aniversário dele. Quando chegou na véspera do aniversário, antes dele de dormir, ele falou: pai, amanhã é meu aniversário? Eu falei: amanhã é seu aniversário. No dia seguinte, quando eu fui acordar, ele abriu os olhos e ele falou: pai, hoje já é amanhã? Eu falei: sim, hoje já é amanhã. Essa frase do meu filho foi absolutamente significativa para eu pensar o quanto isso significava e entender que nós já estamos vivendo o amanhã. Diante de uma circunstância como essa, eu sei que aqui nessa feira nós temos pessoas de todo tipo. Pessoas que vêm como educadores, pessoas que são de startup, pessoas que são de tecnologia e pessoas que não são. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu era um cara que fui professor de física. E como professor de física, eu virei escritor, escrevi livros de física, fui coordenador, diretor de sistema de ensino, até chegar no mundo das startups. Tive atividade comercial, tive atividade de toda a ordem. E uma delas era a atividade de olhar para as escolas e entender que eu já não trabalhava mais com os professores, mas que eu não trabalhava mais com os alunos, mas com os professores, com os coordenadores, com os diretores. Aí eu comecei a compreender que a minha principal atividade era ajudar as escolas a encontrar propósito, saber qual era o seu propósito, porque eu comecei a perceber, por ter vivido no mundo dos sistemas de ensino, que muitas perdiam a sua identidade e se descaracterizavam e passavam a não ter mais uma identidade que era sua. Isso me incomodava demais e aí eu quis compreender melhor como é que cada escola tinha um propósito e se ela seguia ou se ela ia com as ondas que passavam a todo momento. Portanto, de professor para educador, eu comecei a perceber que eu virava uma pessoa que era um aprendente, mas eu não sei se eu não sou mais desaprendente do que aprendente. Eu não sei o quanto eu preciso desaprender para começar a aprender coisas novas. Diante dessas circunstâncias, eu vou comentar aqui algumas pessoas que fizeram mudanças importantes. Eu não preciso falar do Steve Jobs, todo mundo sabe a importância que ele teve, mas eu queria destacar uma coisa que o Steve Jobs fez e que as pessoas não comentam. O Steve Jobs, quando ele estava fora da Apple, ele comprou a Pixar. E ao comprar a Pixar, sabe qual foi o primeiro filme que foi premiado pela Pixar sob a tutela do Steve Jobs? Toy Story. Toy Story, quem assistiu Toy Story sabe a beleza daquele filme, o quanto ele, e tem as diferentes fases do Toy Story, o quanto ele valoriza a amizade, o quanto ele valoriza as relações, o quanto isso é importante. Mesmo ele tendo feito um mundo digital importantíssimo, isso era uma questão absolutamente relevante, a questão das relações. Aqui tem um outro cara, esse Joe Girardi, que acho que poucos de vocês sabem quem é. Esse cara ele está no Guinness como o maior vendedor de carros do mundo. Tá? E sabe como é que ele começou a vender carros? O cara da concessionária que ele trabalhava não queria que ele ficasse dentro da concessionária, queria que ele fosse para fora da concessionária para trazer pessoas de fora. E ele descobriu, sabe o quê? O cartão de visita. Porque ele entendeu que uma pessoa se relacionava com tantas outras pessoas e isso fez com que ele se tornasse o maior vendedor de carros junto com essa tecnologia. A tecnologia da relação de pessoas que se multiplicam no relacionamento com tantas outras pessoas. Eu queria falar um pouco desse cara. Esse cara aqui, ele descobriu um troço que foi incrível. O cara descobriu um negócio para armazenar alimento chamado Tupperware. E hoje, quem aqui não tem um Tupperware em casa? Todo mundo tem um Tupperware. Não há uma pessoa que não tenha um Tupperware em casa. E isso foi lá na década de 40. E sabe como é que esse cara vendia isso? Assim.
mulheres numa sala. Era na relação das pessoas que ele conseguia mostrar o seu produto e aproximar as pessoas. Um produto que era absolutamente uma inovação no mercado. Ele surgia como um grande... E isso eu estou falando década de 40. Esse cara eu não preciso falar dele, né? Todo mundo conhece, ele inventou o Facebook. E eu não vou falar aqui porque todo mundo quer descobrir como é que eu faço para descobrir um Facebook. Eu quero ser o cara que invente um novo Airbnb. Eu quero ser o cara do Uber, que invente o Uber, né? Mas esse cara aqui, ele inventou um negócio que virou uma coisa. Hoje ele é um cara com mais de 75 bilhões, né, de faturamento. Ele é um dos caras mais ricos do mundo. Mas ele não percebeu como isso ia se transformar, e hoje a gente vê a questão das fake news, o que esse relacionamento provoca, o mundo de mentira que muitas vezes é o próprio Facebook. E quantas pessoas utilizam isso de uma forma boa e quantas pessoas não utilizam de uma forma boa. Esse cara dispensa comentários, né? Ele criou uma coisa que ele queria, o grande propósito dele era levar a educação de qualidade para qualquer um, em qualquer lugar. E por isso ele fez o que fez. E muita gente ainda não usa o Khan Academy. Tem um outro Salman Khan, que é um cara que é um ator aí, que eu proponho que vocês não leiam a biografia dele, porque não é muito boa, tá? Esse é mais bacana. Aqui tem vários que eu poderia ficar falando muitos minutos sobre cada um deles. Em especial os Beatles, que viveram 8 anos e revolucionaram a música, o rock, né? Elvis Presley foi importante, mas os Beatles, até hoje, as crianças cantam, as crianças vão no show do Paul McCartney. Ele foi absolutamente relevante, né? Eu não preciso falar do Chaplin, eu não preciso falar de Piaget, eu não preciso falar de tantos outros que estão aqui. O Walt Disney inventou um mundo de fantasia maravilhoso. Mas o Alvin Toffler, que é um pensador de futuro, ele diz uma coisa muito importante. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E quem está falando para vocês é um cara de 62 anos que está desaprendendo todos os dias. E eu preciso desaprender para aprender coisas novas. E como é difícil a gente desaprender. Como é difícil a gente sair daquele paradigma que a gente tem, daquele mindset que a gente tem, para pensar num novo mindset. Mas a gente precisa pensar num novo mindset. Eu tenho lido um cara que é o Gerd Leonhard, que é um suíço, que é um futurista. Hoje está crescendo a ideia do Foresight, que são futuristas no mundo, e esses futuristas têm feito grandes questões. E nesse livro, que eu recomendo que vocês leiam, porque ele traz algumas mega mudanças que estão aí possíveis de acontecerem. E uma delas é a digitalização, que já está acontecendo. Quer dizer, hoje tudo está indo para a nuvem. As músicas foram para a nuvem, os filmes foram para a nuvem, os livros estão indo para a nuvem, tudo, absolutamente tudo, está indo para a nuvem. A mobilização ou mediatização. Quer dizer, quando a gente fala em smartphone, quando a gente fala em equipamentos móveis, hoje tudo está nos equipamentos móveis. O filme você vai assistir onde você quiser. Você pode assistir no avião, você pode assistir na sua casa, em qualquer lugar você pode assistir. Isso já está em curso. A telenização, tudo vai virar para a tela. Mas tudo ao virar para a tela, eu queria fazer um parênteses. Antigamente, quando tinha uma tela grande que era a TV, as famílias se reuniam nas casas para assistir TV. A TV ficava no centro da sala, era um objeto importante. Depois as TVs começaram a ir para os quartos das pessoas. E hoje você vê no restaurante 4 pessoas sentadas numa mesa e cada uma com a sua tela. E com a sua tela sem absolutamente um não conversar com o outro. Ou eu soube outro dia de um caso, uma família que era a hora do jantar e a mãe mandou pelo WhatsApp para toda a família, que estava cada um em um canto na sua tela, que o jantar já estava servido à mesa. Quer dizer, a ideia da telenização é absolutamente uma coisa que avança a passos largos. A desintermediação foi uma coisa incrível, que está em curso também, porque hoje, se você pegar, por exemplo, as músicas, quando surge o Spotify,
O Spotify, quando ele aparece, ele faz com que as pessoas deixem de comprar os discos. Um disco que antes era comprado por R$ 25,00 e você tinha 12 músicas, hoje você paga quase o mesmo preço e você tem 16 milhões de músicas, ou você vai no YouTube e vê de graça tudo isso. E com isso aconteceu o seguinte, acabam os intermediários. Uma gravadora ficava com 90% do que um artista ganhava. Hoje, isso não é mais possível. Então, começa a derrubar essas fontes que existiam. As pessoas precisam se repensar e se transformar, porque essa vai ser a questão mais importante. Quem faz uma coisa hoje, como é que eu vou fazer essa nova coisa? Como é que eu vou mudar essa nova coisa? Como que ela será daqui para frente? Então, todos precisam se reinventar. A inteligização, todo mundo está ficando inteligente, os computadores cada vez mais inteligentes, e com a Big Data você consegue ter cada vez situações mais rápidas de inteligização, e hoje eles começam a saber mais do que você mesmo, porque começa a ter automação, começa a ter a virtualização, que são estágios mais avançados e mais sofisticados, onde tem os assistentes virtuais, né, e que hoje eles começam a tomar decisões por nós. A antecipação, que é exatamente isso. Quer dizer, daqui a pouco os computadores vão nos dizer o que temos que fazer antes de eu saber que era isso que eu queria fazer. Ele vai compreender antes de mim o que precisa ser feito. E a robotização, que é a inspiração máxima dos transhumanistas. Os transhumanistas que imaginam um mundo em que tudo se robotizou, em que tudo virou absolutamente digital e que o homem foi substituído por uma parte de equipamentos, né? Eu tenho marca-passo. O meu médico falou, o teu marca-passo vai durar mais 9 anos, 6 meses e 18 dias. Isso ele me falou na minha última consulta. E eu disse para ele, quem falou que vai durar esse tempo e quem falou que eu vou colocar um outro marca-passo? Porque daqui a 9 anos, que tecnologia vai existir que eu possa substituir esse marca-passo? Mas eu quero ter a liberdade de decidir se eu quero ser uma pessoa que vire um autista por escolha, né, que é o cara que fica na tela o tempo todo e não se relaciona mais com as pessoas, ou não. Pois bem, por outro lado, eu vou contar uma experiência muito interessante que aconteceu no Butão. O Butão é um pequeno país entre a Índia e a China, e esse país, e eu tive a oportunidade de ouvir o relato que implementou isso no Butão, um cara chamado Alejandro Adler, e esse cara, lá eles medem o índice de felicidade nacional bruta. Quer dizer, esse país é um dos países onde tem o maior índice de felicidade. Parece incrível, mas como é que eles fizeram isso? Eles começaram a pensar em 9 domínios que virou a referência para toda aquela sociedade, que é uma sociedade pequena, que são 800 mil pessoas que moram nesse lugar, mas que, por outro lado, mudaram o seu modo de vida, optaram por mudar o seu modo de vida. E onde o bem-estar psicológico é uma questão central. A questão do uso do tempo, da vitalidade da comunidade, a diversidade cultural, a importância disso, da resiliência, da saúde, da educação, a diversidade e a resiliência ecológica, o padrão de vida, o PIB deles é um PIB razoavelmente alto, eles têm um PIB de mais de $2.000 per capita, né? Boa governança, etc. Mas eles montaram o currículo das escolas desse jeito. As escolas têm um currículo que parte desde a atenção plena, através de mindfulness, até a autoconsciência, a empatia, a alfabetização emocional, a comunicação e resolução de conflitos, tudo que a gente tem dito de BNCC, tudo que a gente tem falado de todas essas coisas. O pensamento crítico, criativo, a resolução de problemas, a tomada de decisões. Eu vou passar rapidamente por isso, porque meu tempo está terminando, mas eu queria falar de alguns cases muito rapidamente. Eu queria contar algumas situações. Tem uma situação que eu vivi na década de 90 com uma escola, onde naquela época ninguém falava em metodologias ativas, e nós já estabelecemos naquele momento um currículo, e que aquele currículo partia de uma situação problema, era uma sala de aula que já tinha um computador, isso foi em 1996,
Esse computador não tinha material didático, a sala de aula não tinha mais carteiras, eram só mesas de trabalho. As pessoas trabalhavam com um tema. Então, no primeiro ano do ensino médio, o tema era a cidade de São Paulo, os problemas da cidade de São Paulo. E todo o currículo foi costurado a partir disso. Então, se eu vou estudar, por exemplo, a poluição, eu vou estudar o efeito estufa. A partir do efeito estufa, eu vou entender a física, eu vou entender a química dos elementos, eu vou entender por que tem tanto carro, eu vou na Revolução Industrial. Então, professores trabalharam arduamente para montar um currículo que privilegiasse a resolução e a solução de problemas, e um problema macro da cidade. O segundo ano discutia o país, os problemas que o país enfrentava. E o terceiro ano ia para os problemas planetários, os problemas do mundo, do planeta Terra. E com isso, esses alunos tiveram o melhor resultado possível. E eles faziam aula invertida, eles faziam tantas coisas que a gente nem falava, porque nem a LDB ainda tinha sido aprovada. Entretanto, já havia um currículo desse caminho. Outro dia eu estive numa escola que a dona dessa escola, ela falou uma frase absolutamente importante. Ela falou, uma escola que tem 30% de alunos com inclusão, 30%. Ela falou, nós nunca desistimos de nenhuma criança. Nenhuma criança se desiste do trabalho dela dentro daquela escola. Portanto, ela recupera e integra e relaciona e faz essas crianças viverem com as crianças chamadas típicas da melhor maneira possível. Ou seja, essa escola usa a tecnologia, mas usa a tecnologia a serviço do seu projeto pedagógico, a serviço das suas intenções pedagógicas, e não o contrário, não ficando refém de uma tecnologia que não conversa com o seu projeto pedagógico. Tem um espaço, até a Célia, que está aqui daqui a pouco, vai falar com vocês, ela tem muito a ver com a criação desse espaço, que é o Explore Aprendizagem Criativa, e o Guilherme apresentou aqui há 2 dias atrás. Ele conta como é que você consegue ter um espaço onde você consegue relacionar tudo isso que está sendo visto aqui, tudo isso que está sendo visto aqui, com competência socioemocional, com desenvolvimento de competência socioemocional e tantas outras coisas. Ou seja, cada aluno é individual e escolhe a sua trilha e percorre o seu caminho para desenvolver um projeto. Eu preciso conhecer isso. Tem um pessoal aqui que é uma editora que fez um livro sobre cidade, que é um paradidático, que faz as pessoas entenderem o que é uma cidade, como é que você transita dentro de uma cidade. Quer dizer, tem muitas coisas que às vezes não usa a tecnologia, mas usa a questão fundamental para fazer um bom uso da tecnologia, que é você ter um relacionamento e ter empatia entre as crianças. Enfim, para concluir, tudo pode ser copiado, eu posso comprar qualquer ferramenta, eu posso ter muitas inspirações aqui. Tem muitas ferramentas, os prédios eu posso copiar, mas tem uma coisa que eu não consigo copiar, são as pessoas. As pessoas são incopiáveis. E ao não conseguir copiar as pessoas, eu também, se eu colocar o foco em como é que é o meu propósito, e o dono da escola, o diretor tem que ter isso claro, para que todos os membros dessa instituição tenham esse propósito, e que todas as ferramentas que eles possam utilizar venham ao encontro desse propósito, que ela não se contraponha ao propósito. Não vão atrás das ondas, vão atrás daquilo que tem significado dentro do meu propósito. Porque isso, sim, vai fazer com que a escola tenha coerência, e isso faz com que eu possa captar alunos, sim, mas alunos que querem aquilo que eu prometo e que eu vou entregar de verdade, e não aquilo que eu prometo, mas eu não consigo entregar. Para concluir, Martin Luther King disse um dia, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito, não pare nunca. Vá em frente, ache o seu propósito e, a partir do seu propósito, olhe para todas as ferramentas para que ela se integre e tenha coerência com os propósitos que vocês definiram. Muito obrigado, pessoal.